assunto agora aqui é desespero, a briga contra o rebaixamento. O Vitória, com o pontinho que somou hoje... Tá fora da zona, filho. Está fora da zona do rebaixamento. Fora da zona. E numa reta final de campeonato... Mais uma rodada, né? Fora da zona de rebaixamento. Exato. Num momento tão delicado do campeonato, você ir para uma próxima rodada fora da zona de rebaixamento, cara, isso dá um gás monstro. Embora com um jogo a mais, mas já é a segunda rodada seguida e ele deixa o Santos ali. Valorizar o trabalho do Jair, né? Exatamente, enquanto um time que está brigando pela Libertadores, né? Isso aí. Que veio de uma vitória contundente no Clássico. Então, assim, é um ponto importante. E essa torcida aí no Barradão pode fazer toda a O diferença. Ancelotti falou isso, né? Fala, Ricky. Mas tem um contraponto, né? No final do campeonato, eles podem estar lamentando esses 2 pontos perdidos dentro de casa para o Botafogo. Também. Naquela situação de Santos e Vitória, é a mesma coisa. Eles não conseguiram derrotar o Corinthians, perderam, empataram com o Botafogo, mas assim, eu tô vendo o Vitória mais Vitória vivo tá que o jogando Santos, mais cara. do que o Inter tá jogando. Do que o Santos. Entendeu? Do que o Nessa Santos. briga, o Vitória tá remando mais do que o Inter. Pô, e assim, Concordo. você compara ambiente em casa, inclusive, não dá nem para comparar o que é o ambiente do Vitória com o ambiente do Inter, nessa reta final de ano. O Vitória, para mim, tá mais inteiro que o Inter, que o Santos, que o Fortaleza nem se fala. Tava vazio o Castelão hoje, num jogo chave do Fortaleza. Verdade. É assustador, né? Né? O Vitória conseguiu algo difícil, que era sair desse grupo, né? Dos 4 últimos colocados. São 2 pontos, se eu não me engano, só que que deixa o Vitória fora, né? Um jogo a mais. Né? Só dois pontos fora, então assim, respira fora da zona e da zona de rebaixamento. O que eu acho que dá esperança é a forma que eles estão jogando. Eles estão jogando bem. Eles estão com mais coragem de jogar bola, assim. E tudo começou no Clássico, né? Estão jogando bem. A vitória no Ó, Clássico o Vitória mudou tem completamente. 35 pontos, o Santos tem 33, o Vitória tem 1 ponto a mais. A gente está colocando aqui os times hoje... Eu definitivamente não consigo entender como o meu Botafogo não consegue emplacar 2 jogos bacanas consecutivos. Fico pensando assim, o que acontece? Onde comem? Dessa Como vez, pelo sobrevivem? menos, chegou a escalação igual. Né? Como fazem? Onde andam? O que fazem? Eu fico tentando entender o que acontece com esse fenômeno que é o Botafogo de 2025. É um fenômeno, sabe por quê? Ele é um leão, sabe pra quê? Pra me irritar. É uma capacidade tremenda, Vene Casagrande. O Botafogo pegou uma rodada perfeita, viu todo mundo jogar, empatar, tudo acontecer no sábado. Aí fala, agora você vai lá no Barradão pegar o Vitória. Vitória que é um time que tem qualidade, mas tá brigando pela zona de rebaixamento lá, né? Pra não entrar na zona. E aí ele não conseguiu marcar um golzinho sequer. O jogo foi 0-0 e com esse resultado o Botafogo desperdiçou a oportunidade de ficar no G5, porque o Bahia empatou com o Vitória. Então o Botafogo vencendo, ele derruba o Bahia e fica no G5. O G5, gente, é a zona de classificação para Libertadores direta. Hoje o Botafogo no G6, ele tem que ir na pré-Libertadores. Então você economiza um início de ano aí, 4 jogos estressantes e que podem te eliminar do teu grande objetivo do ano, que é a Libertadores da América. E aí você vê, Vini, o Botafogo é um time que até no primeiro tempo cria, acontece, faz, mas ele não é efetivo. Eu fui olhar a tabela, Pedrosa. O Botafogo é um dos times que mais cria, né? Ele não é nem o top 5 de melhor ataque do Brasileirão. O Vasco tá na frente do Botafogo, Vini. Não, mas o que faltou pra mim, na minha opinião, tá, analisando esse jogo do Botafogo, foi a agressividade. Parecia que o Botafogo tava jogando um amistoso em determinado momento. Gostei até do primeiro tempo, tá? Mas no segundo tempo caiu bastante de produção e faltou justamente essa palavra. Pra resumir, faltou a agressividade do Botafogo. Gostei da escalação, pelo menos repetiu a escalação. Quando eu vi a escalação, eu falei, agora vai, o Botafogo vai fazer um bom jogo e vai quebrar aquela falta de regularidade. E não foi isso que a gente observou diante do Vitória, que embora seja uma equipe extremamente difícil de se enfrentar dentro do Barradão, mas não é nenhum absurdo o Botafogo chegar lá e fazer 3 pontos em cima do Vitória lá. Muito pelo contrário, o time do Botafogo é muito bom. Se você olhar peça por peça, é muito bom, muito bem montado, digamos assim, um baita elenco, fez altos investimentos. Mas dentro de campo a gente pode ver novamente um Botafogo extremamente irregular, irritando a torcida alvinegra. Foi um jogo extremamente sonolento no segundo tempo, então faltou essa agressividade essa que vem faltando em alguns jogos, não só nesse.
E o técnico David Ancelotti lamentou o resultado. Eu também. Rodolfo. Difícil, porque joga pelas suas vidas. E na segunda etapa tivemos mais dificuldades, mas seguimos em uma boa sequência, uma sequência sem perder, sem tomar gol. Claro que queremos ganhar, temos a sensação de uma oportunidade perdida na tabela, mas eu fico satisfeito com a primeira etapa, onde temos continuidade e constância com respeito ao último jogo contra o Vasco. Eu vou dizer, Pedrosa, eu adorei o fato da repetição da escalação, tá? Sim. Depois de tantos problemas de desfalque e até de escolhas mesmo do David, porque às vezes não é nem por um desfalque, é porque ele escolhe mexer mesmo de um jogo pro outro. Eu gostei de ver a escalação parecida, né, com o que jogou contra o Vasco, que foi um jogo muito insinuante, foi um jogo muito agressivo e foi um jogo que eu gosto de ver o Botafogo, eu vi pouco nesse segundo semestre. Um Botafogo corajoso. Agressivo mesmo. Isso, exatamente. E aí ontem parece que ficou realmente de novo aquela água de salsicha, Pedrosa. Assim, eu vou tentar, e eu concordo com tudo que vocês falaram, tá? Absolutamente tudo. Mas eu vou tentar olhar o contexto sobre a questão da oscilação do Botafogo. O Botafogo empata em 0-0 com o Mirassol fora de casa, um adversário que ganhou do Palmeiras no mesmo local e consegue um pontinho. Aí pega o Vasco da Gama e faz talvez a sua melhor atuação pós-Copa do Mundo nessa temporada. Joga muito realmente o Botafogo dentro do Newton Santos. Vai pro Barradão e também consegue um pontinho. O ponto positivo é que o Botafogo está 3 jogos sem sofrer gols, e isso tem tudo a ver, para mim, com a questão da repetição da escalação, de você manter um time muito mais entrosado, e o Botafogo conseguiu fazer os 3 gols contra o Vasco. O que está faltando é da Liga justamente nessa formação, porque eu ainda vejo o Santi, o Savarino, o Correia, entre outros jogadores ali, se mesclando dentro do campo, mas sem aquele entrosamento que é alguma coisa que você só ganha com o tempo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o Botafogo tem esses jogadores qualificados, como o Vene muito bem destacou aqui, e tem que ter entrosamento, tem que ter repetição, tem que manter essa equipe, tem que manter a estrutura, tem que manter as ideias, para que o Botafogo crie, de fato, uma identidade. Nesse momento, eu fico mais com o lado positivo de, nos últimos 3 jogos, Legal. 5 pontos, não tomou gol e conseguiu somar aí pontos importantes também fora de casa. É isso, assim, eu vou tentar olhar por um lado, um prisma um pouco mais positivo. Eu tenho mais Tô certeza. precisando. O próximo jogo vai jogar bem. Ah, tem isso também. Joga bem, joga mal. É que nem Joga bem, eu joga voando mal. par e É no contra ímpar. quem? Vai Vai ganhar, entendeu? Pensa assim. Vou pegar aqui, peraí. Ai, meu Deus do céu. E é que nem eu com o ano par e agora é data FIFA. É só semana que vem. É terça-feira contra jogo em casa, contra o Sport. Sport, Dia ó. 18. Ah, pô. Olha que beleza. Aí, ó. É pra entrar no G6, pô. Que beleza. Não fala isso aqui nesse programa. Vocês sabem muito bem como o Botafogo é. Não é possível. Pelo amor não de é Deus. possível. E é igual ano par, ano ímpar. 23, ímpar, ruim. 24, bom. 25, ímpar, ruim. Ano que vem, vou arrebentar. O ruim pro Botafogo foi o Inter ter... É o o Botafogo. Bahia ter empatado o jogo. Porque assim, o Internacional foi no tava... finalzinho, Era uma derrota praticamente certa. Era. E o Bahia verdade. conseguiu empatar o jogo. E o jogo entre o Botafogo e o Vitória teve uma polêmica envolvendo, sabe quem? O Lucas Alter. Ele está emprestado do Botafogo, né, ao Vitória. E aí o Tairo Arruda, o CEO do Botafogo, afirmou nas redes sociais que o zagueiro foi escalado de forma irregular, já que ele não havia acontecido um acordo entre os clubes. Geralmente, sabe aquele negócio de multa, gente? É isso que acontece, você paga uma multa para poder o cara jogar. O Tairo definiu a escalação do Alter como desrespeitosa e que o departamento jurídico vai executar uma multa de 1 milhão ao time baiano. Aí o presidente do Vitória, o Fábio Mota, falou o seguinte, rebateu o Tairo, né? Ele disse, eu gosto muito do Tairo, acho que ele está desinformado. Passamos a semana toda tentando fazer um acordo. Foram discussões exaustivas a semana inteira. O Vitória queria abater a multa do valor do Alter da compra que será feita. Não teve acordo. Desrespeitoso seria se o Vitória não tivesse procurado Eu tenho informação o sobre Botafogo. isso, Fernandinho. Então mande, Vene Casagrande. Isso que o Fábio, o presidente do Vitória, disse é verdade. Porque eu vim falando com ele a semana inteira e ele me explicou a situação. O Botafogo teria que receber R$1 milhão após 24 horas após a partida com a escalação do Lucas Alter. O que o Vitória queria fazer? Botar esse R$1 milhão na compra dos direitos econômicos, que será feito a partir de abril, como prevê o contrato entre Botafogo e Vitória. E aí o Botafogo não quis. Aí o que o Vitória pensou? Beleza, já que o Botafogo não quis, a gente vai escalar o Lucas Alter e vai pagar R$1 milhão. Então foi isso que o presidente do Vitória quis dizer. Que não foi nada desrespeitoso. Na verdade, eles estão cumprindo aquilo que está em contrato. Porque pareceu que o Vitória estava tentando tirar proveito
da situação. E, de fato, foi isso que aconteceu. Não teve acordo. E agora o Lucas Alter foi escalado e o Vitória vai pagar 1 milhão à vista. O Vitória vai pagar? Vai pagar. Notas que o Flamengo divulgou hoje. Pegamos alguns tópicos que afetam diretamente alguns adversários, que eu corto minha cabeça, mas não digo quem aqui, não digo quem. Caiu no tapetinho, já era. Bota na tela pra mim, Vini Show! Eu vou ter que dar uma afastada, que eu sou um senhor de 42 anos, aqui vai ser um pouco difícil. Enche a tela pra mim. Aí, propostas do Flamengo sobre o fair play financeiro, Clebão, vai dar problema. Proibição de gramados artificiais. Os gramados de plástico... Pô, plástico é covardia. Aí é sacanagem. Os gramados de plástico devem ser eliminados imediatamente de todos os torneios nacionais profissionais. A discrepância nos custos de manutenção entre gramados naturais e artificiais provoca desequilíbrios financeiros entre os clubes e prejudica a saúde física dos atletas. Afeta diretamente o Galo, o Botafogo, o Vasco, porque vai utilizar o gramado do Botafogo nos próximos anos, caso o Botafogo concorde. Sintético, e a partir do ano que vem, na reforma de São Januário, Vasco vai jogar no sintético. Otávio Bocão Júnior. Ih, eu gostei. O que o senhor acha deste primeiro tópico, meu gato? Sim, eu acho que tem embasamento pra falar uma coisa dessa. O Flamengo ganhou muito mais do Botafogo ali dentro do Newton Santos. E aí, reclamou quando ganha? Reclamou da grama sintética? O Flamengo recentemente ganhou mais jogos que o Botafogo dentro do Newton Santos. E aí, vai reclamar de quê? Alguém se machucou no Newton Santos? Alguém se machucou no Newton A do Santos? Botafogo é de plástico? Pô, holandesa, desse tamanho aqui. Holandesa? É o maior do mundo. Holandesa, dizem que é boa mesmo, holandesa. É linda. A grama... Verde, então, verde, holandesa. Mas, meu amigo, Verde se holandesa bater é com- Amsterdã, é. mora lá 6 meses, não volta É o nunca mais. combo. Verde holandesa. Por isso o Botafogo ganhou 24. Essa é da Holanda, essa música aí. Calma aí, larga a holandesa aí, meu irmão. Pelo amor de Deus. Cara, mas eu acho um absurdo isso aí. Não existe um contexto assim. Eu não acho que seja o desequilíbrio financeiro, porque a manutenção é diferente, gasta mais. Eu acho que é um resultado desportivo que pode ser alterado pelo hábito, pelo costume. Mas em gramado ruim e gramado bom também tem diferença. Mas olha só pra contextualizar, Com certeza. o Flamengo joga 3 vezes no ano. Aliás, Botafogo, Palmeiras. Galo agora. 3 vezes no ano. Ninguém joga todo final de semana na grama sintética. Você joga o jogo de volta só. Por que essa reclamação toda? Você joga o jogo de ida no seu estádio, nesse caso o Maracanã do Flamengo, e na volta você pega o Newton Santos. Quer dizer, joga contra o Atlético no jogo de volta, Botafogo e o Palmeiras. E o Vasco ano reclamando que de vem? quê? 4 jogos, e o Vasco ano que vem. E o Vasco ano que vem, o Atlético Paranaense, não sei se o Atlético Paranaense vai subir, acho que não vai subir. Não, porque a gente é Curitiba, né, Luana? A gente é coxa branca. É isso aí. Que é assim Aqui. com o Botafogo, tá? É mesmo? É, Império, pô, esquece. É? Vai subir ano que vem, vai disputar Brasileirão. Vou pra lá, tem churrasco tomara. direto no Couto. Curitiba é time grande. Curitiba é uma terra abençoada, né, Fernandão? É bem legal. Curitiba, Papai do Céu olhou, Niterói, Curitiba e Goiânia. Papai do Céu falou assim, ó. A Niterói é legal? Bingar de um levioso. Vup. Lá É maneiro mesmo. Essa aí Santos nem também, todo Santos mundo tá que legal, sabe, não. Santos. Como é que fala? Bingar de um levioso. Eu sou o Potterhead, né, irmão? Eu gosto muito da Hermione, do Harry O Potter. que tá na dos tua mão irmãos. aqui? É uma varinha. É uma varinha mágica. Mas que já não é mais mágica há muito tempo. Vai, Fernandão. Pô, cara. Cara, eu acho que o Bocão até pode ter qualquer tipo de argumento, só que se a gente for ler o que está escrito ali, ele está falando de discrepância financeira em custo. O que é muita verdade, não sei se a galera sabe, para você manter um estádio de grama natural, com a grama em condições de jogar um jogo bem jogado, 2, 3 vezes na semana, você tem que gastar um dinheiro muito grande, porque tem aquela iluminação. Mas para instalar o sintético Diferente. também não é caro? Mas, mas é uma vez só. É uma vez só. Você instalou, deve ter uma manutenção anual ou mensal. Eu mas realmente não esse sei. custo de manutenção, adubo, água, enfim, tudo um profissional para Sementes de cuidar. inverno que eles jogam na híbrida. Tem uma sementinha que joga. Irmão, financeiramente, para quem tem a grama sintética, é muito mais viável, é muito mais interessante. Para quem tem que cuidar do seu gramado, para quem tem que manter no nível normal para se jogar um futebol de alta qualidade, tem que gastar muito mais dinheiro do que o sintético. E é isso que o Flamengo está embasado. Se vai ganhar ou não... Ué, mas não tem dinheiro? E se o Juventude tem condições de fazer o que o Se vai Flamengo ganhar tem? ou não é outro problema.
Só que, como eu falei no começo, Nego, cada um vai olhar pro seu, entendeu? Quem tiver mais força, quem tiver... Isso é poder de barganha que tem lá em cima o Flamengo, que tem dinheiro para manutenção do Maracanã junto com o Fluminense. Que fechou várias vezes ano passado e retrasado, hein? Ficava 2 meses lá parado. Até mais. Até mais. O seu time não tem poder de barganha? Não, mas vem cá, para se jogar numa grama ruim, joga na grama sintética. Os jogadores, eles reclamam, mas eles preferem jogar numa grama sintética. Querido, mas a gente está falando do Maracanã e do Engenhão. Newton Santos, por favor. A discussão é essa. Grande Newton Santos, com todo respeito, é o Maracanã, um excelente gramado do Maracanã, que teve problemas no ano passado, mas esse ano, muito bom. E o Newton Santos. E cada um vai ver pelo seu. E eu também sou contra jogar jogos profissionais de alto rendimento, colocando em risco jogadores caríssimos numa grama sintética. Ih, falou que bota risco. Aí não. Eu vou embora, que bota risco. Não vai. Fica, E não é direcionado ao Botafogo. Palmeiras também. Palmeiras e Botafogo. Atlético Paranaense, que a gente está brincando aqui, tem grande chance de subir, se recuperou. Eu tenho um ponto, eu posso trazer um Atlético ponto? Mineiro. Pode. As principais ligas de futebol do planeta não aceitam grama sintética. Beleza. Inglaterra, França, Itália, Espanha... Acho que Holanda também. Mas já viu o tapetinho deles lá? A grama que eles cuidam? Cuida também, se vocês cuidarem. O John Tex falou, se vocês cuidarem da grama natural, a gente joga, a gente troca a nossa grama. A gente tem condições para cuidar da nossa grama. Quem? Todos os times, não é só o Flamengo, não. O Flamengo tem dinheiro. O Flamengo tem dinheiro e o Fluminense pega carona. Na concessão, pega uma carona pra grama boa. Mas e o Juventude? E o Vitória do Barradão? Os caras têm dinheiro pra manter uma grama bonita? Pra ter uma qualidade de campeonato? Mas tá ruim a grama do Juventude? Foi ruim? Não, lá? Mas na Serra Gaúcha é mais fácil. Muito mais fácil. Porque o clima... A gente tá tratando o assunto, contextualizando. Tem equipes que não tem dinheiro pra manter, porque é claro. Mas os principais jogadores do mundo... nessas ligas, eles estão lá, não tem, mas, por exemplo, Messi tem contrato que não joga em grama sintética, Suárez tem contrato na Liga Americana, na MLS. Neymar, quando é grama sintética, o Neymar não joga. Tem alguma coisa aí. Posso lembrar de uma coisa aqui? Enzos. Posso lembrar de uma coisa que prejudicou o que poderia ser benéfico ao próprio Botafogo? Vocês lembram de um Botafogo e Grêmio? Que seria lá no Newton Santos. Por que não foi? Fizeram o show de quem, GV? Rebelde, eu sou rebelde. Levaram para São Januário. Levaram para São Januário. O Soares não jogaria se fosse no Newton Santos. Bocão. O Soares jogou, 3 gols. fez 3 e blau no Botafogo. Naquela campanha de 23, que o Botafogo voou, mas depois acabou perdendo no fim do campeonato. E no 24, esquece. Vamos seguir, Vinícius? Tem mais? Ganha uma petoda. Bota na tela, agora é dívida. Agora a gente que é brasileiro, né? Negócio de SPC, Serasa, a gente tá até acostumado. Propostas do Flamengo sobre o fair play financeiro. Tratamento de clubes em... O que é R... Não, isso eu tô vendo, pô. Quero saber o que é RJ. Ele falou no meu vídeo, RJ/RJ. Tá, RJ/RJ. Procura no GPT, então. Impedir que clubes utilizem o período de não pagamento de dívidas como vantagem competitiva, bloqueando o registro de novos atletas nesse período e perda de pontos. Afeta diretamente o Vasco da Gama. E aí? Só para vocês entenderem, a proposta apresentada pelo Flamengo afetaria, por exemplo, o Vasco, que está tendo a sua recuperação judicial sendo alvo de pedidos de impugnação. O Flamengo também usou outro expediente, o do expediente judicial, quando estava em recuperação financeira e pagou dívidas através do ato trabalhista, que foi o caso que o Flamengo fez lá atrás, na época do ministro Caputo Bastos, que comandava, da situação do Ronaldinho Gaúcho. Bandeira presidente, né? O Bandeira. Para você entender, peraí, Vini, para você entender. Dívida trabalhista, paga, não paga, paga, não paga. O Flamengo fez um acordo com o Ministério Público, que era o seguinte, toda a receita que entrar, 10% ou 15%, automaticamente é destinada para pagar dívidas trabalhistas, não só com jogadores e com funcionários, porque na nossa época, o nosso mês tinha 90, 120 dias, mas o da tia da limpeza também, da cozinheira também, porque a gente era um pouco mais fácil segurar 3 meses. A gente ganhava um pouco melhor. Agora, a galera que ganhava pouco, muitas das vezes, a gente não precisa fazer propaganda, a gente deu moral direto, porque você não consegue não se tocar com alguém que ganha 1000 vezes menos que você e passa necessidade. E naquela época a galera tananã e andava. Enfim, Fernandão, isso afeta diretamente o Vasco. É interessante a gente falar sobre isso porque aqui no Rio
atinge o Vasco, São Paulo, Corinthians. Se a gente for buscar, Corinthians também tá enrolado. Corinthians está com problema. O Atlético Mineiro há pouco tempo estava com problemas, foi comprado, uma forma de aquisição um pouco diferente das outras SAFs, que isso aí é coisa lá do dono da bola Minas Gerais. Mas o Vasco também soube se precaver com relação à justiça, pedindo essa recuperação judicial, coisa que o Botafogo também fez, para poder, de uma forma mais equilibrada, equalizar suas dívidas. E o Vasco fez muito bem. E o Flamengo, acho que vai chorar e não vai conseguir nada. Por quê? Porque não é o transferban. O Corinthians teve transferban por uma vez. O Vasco também teve esse ano transferban. O Fogão teve também, não teve? Quando você não paga uma dívida com um jogador, na compra de algum jogador, e a FIFA te proíbe de fazer contratações. Isso é outro problema. Com relação a isso, o Flamengo pode até reclamar, mas o Vasco judicialmente conseguiu o direito de pedir essa recuperação e agora vai poder contratar quem quiser sem problema nenhum, na minha opinião. Dê um Chaves aí apontado que a próxima o Bocão vai dar uma chorada. Boa. Bota o Chaves aí. Ai, lá vem eles. Tem uma poetisa brasileira chamada Jojo Todinho, que ela diz o seguinte: a vida não é um morango. Pode botar a próxima aí. Ih, rapaz. Transações com partes relacionadas. Desconsiderar ou limitar transações entre partes relacionadas. Exemplo, clube e empresa do mesmo dono. Alô, John Textor! Que possam inflar as receitas ou ocultar... Deixa o Chaves, Pedro. Os custos. Aportes de capitais, por exemplo, não devem ser contabilizados como receita recorrente. Afeta diretamente o glorioso Fogão, Carlinha. E aí, Otávio? Eu não vou mais a Lyon. Eu já estive lá algumas vezes, não quero mais saber de Lyon. Desculpa. E eu indo pro Galo Branco, Mal Vermelho. Não, para. E Titioca. A gente já desmembrou do Lyon. Claro que houve uma captação. Mas desmembrou mesmo? Ah, desmembrou. O A dá um pouco de dúvida, como diz o cara da Tata Werneck lá, o da máquina da mentira lá. Já desmembrou. Tá Acabou fazendo mal. Tô chateado, tô triste. Mas isso vai afetar o senhor, não vai poder mais brincar de levar jogador, trazer jogador. Não vai lugar nenhum, cara. Não, isso é a proposta do Flamengo. Não vai lugar nenhum. Isso aí vai passar. Pode botar o que vocês quiserem. Não vai dar nada. Vai jogar sozinho o campeonato lá da Libra. E agora vem cá, quer tomar conta do campeonato todo? Pô, vocês estão de brincadeira, não me irritem, já falei isso pra vocês. Não vai acontecer nada disso. Cara, faz um lenço, por favor, manda pra ele. Liga o pessoal da Opus lá pra mandar o lenço dele. Os caras do Flamengo ficam loucos comigo. Ô, Lomba, te amo. Cara, mas eu acho que isso aí não vai dar em nada. São propostas que não vão sair do papel. Mas isso aí é bem pertinente. O próprio Botafogo se prejudicou. Foi prejudicado se prejudicou com esse tipo de negociação. Mas diz que o Vasco também recebeu um dinheiro agora, não foi? Por equilíbrio. Do Palmeiras? Tá ruim pra você. Não. Tá é diferente. Ali é diferente. Transações com partes relacionadas entre tá forte, o mesmo dono, a mesma empresa. Entre a mesma empresa. E o Botafoguense reclamou muito, né, das negociações com o Marinax, Nottingham Forest, Botafogo, Nottingham Forest. Pô, o Cuiabano ficou 2 dias, voltou. Igual o Chaves. Vem, volta, tchau. Tá certo. O problema não é o jogador, o problema é o método de negociação, a forma como foi mas conduzido. Se a lei tem brecha pra não punir o Bruno Henrique, tem brecha aí também. Só que o maior prejudicado, na minha opinião, é o próprio Botafogo. É só olhar como tá o Botafogo hoje. Vamos lá, não é ilegal, mas é imoral. Uma vez eu vi uma palestra lá no Libertadores. A gente falou isso. Vamos falar em negócio, A gente o Botafogo paga 100 milhões por ano Pra quem? Pra dívidas trabalhistas. A gente... 100 milhões por ano. Tá devendo pra caramba. Deu muita moral pro Botafogo com relação ao negócio aqui. Falamos como fosse uma empresa. Sim. Quando é que chegou a SAF aqui, Bocão? Botafogo? 22? 22. Até o ano passado, a SAF só deu lucro em termos de resultados. Sim. 22, Série B saiu da Série B. Foi muito bem, 23. Ganhou tudo em 24. Só que se a gente for fazer um parâmetro com relação à empresa, esse ano tem prejuízo. É o gráfico. Que eu tô falando, é o ROI. É um gráfico. Return over tem um investment. prejuízo. ROI, porque que é uma aula. Esportivamente, o Botafogo caiu muito, cara. Aí a gente volta para uma outra parada lá, que é o negócio da média, regressão à média. Será que o Botafogo está regredindo? Não. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.